Nesse vídeo eu vou te ensinar a ser aprovado ou aprovada em medicina na Federal ainda esse ano. Vocês precisam entender, primeiramente, que tudo começa com organização, tá? Nada é feito sem organização. Então, a primeira coisa não vai ser diferente aqui pro estudo pro vestibular. Então, a primeira coisa que vocês precisam entender é que vocês precisam ter uma organização, vocês precisam ter um plano de estudo e um cronograma bem estruturado para isso dar certo. Plano de estudo é diferente de cronograma. No plano de estudo, você vai fazer a sua gestão de tempo. Então, por exemplo, eu vou acordar às 6, vou estudar filosofia, depois eu vou estudar física, aí eu vou almoçar, eu vou pra academia, enfim, você vai colocar o que você vai fazer de domingo a domingo, tá certo? Cronometradinho. E no cronograma você vai colocar as matérias, os conteúdos que você precisa estudar de cada matéria, tá certo? Então, por exemplo, se no seu plano de estudo tá lá de manhã, na segunda-feira, que você vai estudar filosofia e física, aí você vai lá no seu cronograma, vai eleger um conteúdo de filosofia e de física para estudar naquele bloco de estudo que você colocou lá no seu plano de estudo, tá certo? Agatha, onde é que eu encontro esse cronograma? Gente, o cronograma do vestibular, quais os conteúdos que caem no vestibular? O conteúdo que você estudou no ensino médio, tá? Eu sei que muitos conteúdos aí do ensino médio o seu professor ou a sua professora não passou, porque comigo também foi assim, mas enfim, na internet você vai encontrar todos esses conteúdos bem listadinhos lá pra você, tá bom? É de fácil acesso, você consegue encontrar isso fácil. Em relação ao plano de estudo, aqui, gente, não tem fórmula mágica. Você precisa ir se adaptando, ir se adequando, e é normal o seu plano de estudo mudar ao longo do tempo, tá certo? Então, o que você precisa ter uma noção? Você precisa ter uma noção de quanto tempo você leva para aprender um conteúdo do zero, levando em consideração que você precisa estudar a teoria e resolver os exercícios, né? Unir teoria e prática. Você precisa ter uma noção de... enfim, quanto tempo você consegue ficar concentrado ou concentrada, quanto tempo você leva para almoçar e voltar com o gás necessário ali para estudar, se você precisa ir na academia tantos dias por semana, o que você precisa fazer durante o seu dia a dia que não tem a ver com o cursinho ou com o que você está estudando ali, que você precisa realmente fazer. Enfim, você precisa ter uma noção de si. Então, faça uma autoanálise aí para adequar certinho, tá certo? Sobre a quantidade de blocos de estudo por dia, eu indico você fazer aí uns 4 blocos de estudo por dia, tá certo? Então estude uns 4 conteúdos por dia, ou 3, mas assim, 3 estourando, entendeu? Se você conseguir 4, tá ótimo. Além disso, além dessa parte da organização, você precisa escolher o seu cursinho, tá? Eu vou indicar aqui o que funcionou pra mim, que foi o cursinho online, ou seja, eu estudei muito melhor em casa. Eu cheguei a fazer cursinho presencial, mas a diferença, assim, pra mim foi absurda. Só que essa questão do estudo em casa, você precisa ter uma disciplina e um plano de estudo muito regradinho para você conseguir seguir, tá certo? Mas assim, gente, a disciplina não vem do dia pra noite. Você precisa ir se domando, digamos assim, para você sentar na cadeira na hora necessária e estudar o tempo que você precisa estudar ali que tá no seu plano de estudo, tá? Mas assim, ó, é só vantagens, tá? Então, pesquise o melhor cursinho aí que se adequa para suas necessidades. Eu vou indicar o que eu fiz, né? Porque eu fiz e eu aprovo, enfim, porque os professores e o material didático é muito bom, que é o Estratégia Vestibulares. Eu tinha o curso da FUVEST e o curso do Enem, tá certo? Por que eu peguei o curso da FUVEST? Por conta da quantidade de informação, né? Porque na FUVEST o vestibular é muito teórico, enfim, eu achei que seria muito válido eu pegar esse curso da FUVEST, porque teria uma riqueza ali de informações muito grande. E a questão do cursinho do Enem, por conta das questões que eles disponibilizam ali. Porque daí no material didático do Estratégia, eles colocam questões do curso que você elegeu, por exemplo, do curso da FUVEST. Tinham questões da FUVEST e questões de outros vestibulares também. Então isso é bem bacana aí dessa parte do material do Estratégia Vestibulares. Mas assim, gente, é só uma dica pra vocês, tá? Vocês podem dar uma olhada também na Filad, que eu vi que eles têm um método bem bacana ali pra conseguir medir o nível do aluno. Vocês podem dar uma olhada também no A Prova Total. Enfim, nesses cursinhos aí que realmente tem uma base teórica muito forte, tá? Mas vocês têm que se atentar em 2 coisas. Material didático bom e completo e professores bons também. E exercício também, né? Vocês precisam ter um banco de questões aí também pra resolver. Em relação a método de estudo, gente... Não tentem inventar a roda. A roda já foi inventada e ela funciona muito bem, tá certo? Então, o que vocês precisam fazer
para conseguir aprender um conteúdo do zero. Unir teoria e prática, tá? O básico bem feito funciona. Então não tente inventar a roda, tá certo? Você vai pegar primeiro o seu material didático, eleger um conteúdo para estudar, vai pegar o seu material didático, vai ler o material didático, vai voltar, vai marcar as partes mais importantes, se achar necessário e se for, como é que eu posso dizer? Esqueci a palavra. Enfim, se for proveitoso pra você, faça um resumo. O resumo era algo que me ajudou bastante nessa parte de revisão. Então, assim, marque as partes mais importantes, estude realmente. Se for o conteúdo de exatas, decore as fórmulas, faça o seu trabalho bem feito pra não ter que fazer 2 vezes, pra não ter que lá em setembro voltar a estudar todas as matérias de novo. Não tem necessidade disso. Faça o seu trabalho bem feito pra fazer somente uma vez, tá certo? Então, assim, pegue o material didático, estude, decore, domine aquele conteúdo. Depois disso, depois de estudar o material didático, você vai assistir a videoaula, prestando muita atenção, anotando as partes que você ali, que o professor passou e que não estava no material didático, já vai dando aquela revisada porque você já estudou o conteúdo. Depois disso, você vai fazer o seu resumo na sua forma de revisão, então não precisa ser um resumo necessariamente, pode ser um resumo, pode ser um mapa mental, pode ser um flashcard, pode ser uma revisão ativa. Revisão ativa como é que é? Você pega uma folha 4 e você escreve tudo que você lembra daquele conteúdo, né? É legal fazer essa revisão ativa de um modo mais espaçado, para você meio que esquecer e criar uma memória ali daquele conteúdo, daquelas informações. Então, depois que você viu essa parte teórica, você vai para a prática. É importante você resolver exercícios de todos os níveis e de várias bancas, tá? Não tem um número máximo, um número mínimo de exercícios, mas assim, eu diria no mínimo 30, tá? Se fosse para dizer um número aqui para vocês, tá? De cada conteúdo, principalmente se você tá construindo a base agora, tá certo? Então, assim, em relação ao método de estudo, básico bem feito, o básico funciona. Outras coisas que você precisa fazer, resolver simulados toda semana, isso é muito importante. Agatha, o que é simulado? Prova antiga, não vai inventar de fazer simulado de cursinho. Isso não existe se você não resolveu todas as provas antigas ainda, por exemplo, do Enem, e o seu foco é Enem, você não vai resolver simulado, você vai resolver as provas antigas. Resolva todas as provas antigas, ou se for até outro vestibular, a sua prioridade é a prova antiga, tá certo? E a correção de modo bem feito, tá? Corrija, preste atenção nos seus erros, o que você errou, o que você acertou. Ah, mas essa alternativa aqui, eu não sei por que tá errada, sendo que tá errada. Ah, essa alternativa aqui, por que tá certa, se eu nunca li isso em lugar nenhum? Gente, também dá pra estudar por essas informações que o autor ali daquela questão passou. Então é muito importante você fazer essa correção de modo bem feito, tá bom? Outra coisa, revisões toda semana. Você pode fazer revisões por meio dos resumos que você fez quando estava estudando material didático, mapas mentais, flashcards. Você pode fazer revisão ativa, que eu já ensinei aqui antes pra vocês, tá certo? Que é um método muito eficiente também. No mínimo, 1 vez por semana. Mas sempre que você puder, esteja fazendo revisão, esteja revisando. Outra coisa, estudo de dificuldade. Você precisa preencher as lacunas que você deixou lá pra trás, porque nem todo o conteúdo você vai conseguir dominar de cara. Então você marca um xizinho nele, escreve no seu post-it, cola na parede e depois volta nele e faz um estudo de dificuldade mais aprofundado, entende? Estude aquele conteúdo de modo mais aprofundado. Isso vai preencher as suas lacunas e vai evitar que você chegue com dúvidas lá no vestibular no final do ano. Outra coisa muito importante de se fazer é a autoanálise. Você precisa se autoanalisar para conseguir entender os erros que você está cometendo, corrigir esses erros e não cometer mais esses erros. Então essa autoanálise ela serve para tudo. Para método de estudo, esse método não está funcionando. Ou, por exemplo, será que eu realmente entendi esse conteúdo? Não, peraí, eu estou errando muitos exercícios dessa parte aqui dentro desse conteúdo, então eu preciso melhorar. Eu estou errando muitas questões de linguagens, mas é por conta da interpretação, não é por conta daquele outro conteúdo. Enfim, você analisar o seu estudo como um todo, tanto de forma mais geral, quanto de forma mais específica. Fazendo tudo isso que eu passei aqui no vídeo, você já está no caminho da sua aprovação. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like aqui embaixo, comenta aí alguma coisa e também se inscreva no canal. Não esquece de me seguir lá no Instagram. Foi isso, bons estudos!